Bom, vamos seguir para o próximo painel, o último da CONAFUT de 2018, que vai falar sobre a tecnologia no futebol brasileiro. A gente tem umas perguntas também para responder neste painel. Será que a gente trabalha com as melhores tecnologias, as melhores estruturas disponíveis no mercado? O Brasil trabalha as estatísticas, por exemplo, de maneira correta? A tecnologia sozinha resolve tudo ou não? Para comandar essa conversa, eu vou chamar aqui no palco o comentarista dos canais ESPN, Mário Marra. Vai participar deste painel o CEO da King Analytics, Andrés Pérez Romo. Está chegando aqui no palco. Ele também foi analista de desempenho do Grêmio e agora é sócio proprietário da Performance Análise de Desempenho, Eduardo Cecconi. Por fim, o diretor comercial da SAP, Denis Tacitano. Oi. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com os companheiros. O novo incomoda. Às vezes, o incômodo é positivo, muitas vezes. Mas, sem dúvida, o incômodo é algo que nos tira da zona de conforto, nos tira do... Vou dar um exemplo muito claro disso. Eu me mudei de apartamento tem 4 meses. Eu não gostava do apartamento que eu morava, mas, a 2 quarteirões, a 2 quadras do meu apartamento, tinha um posto de gasolina e eu lavava o meu carro lá com a maior tranquilidade do mundo. Agora eu moro num apartamento que gosto muito mais perto do meu trabalho, gosto muito mais, mas eu não sei onde lavar o carro. O novo me obriga a conhecer um novo lugar para lavar o carro. Eu preciso, porque daqui a pouco eu não entro no meu carro mais. A tecnologia, a educação, o acesso, ele é positivo, mas o novo incomoda. Aqui está falando um jornalista esportivo, trabalho desde 2000, né, na área, como comentarista, como repórter, escrevo também, já escrevi em diversos lugares, atualmente tenho um blog no Lance, e trabalho na TV, na ESPN, e trabalho também na Rádio Globo, na Rádio CBN. Eu, como jornalista, já tive a oportunidade de ver muita mudança na minha área, e já vi muita gente incomodada, e eu já fiquei muito incomodado. Ainda bem. Diante do incômodo, qual a decisão? Ou eu paro de lavar o carro, ou eu dou um jeito de achar um lugar para lavar meu carro. Diante do novo que se oferece a todos nós, algumas decisões somos obrigados a tomar todo dia. Há muito tempo, o conhecimento... Já a gente troca uma ideia bem legal. Há muito tempo, o conhecimento era de alguém, era do professor, e ele era o detentor de todo o saber. E ele falava e o aluno obedecia. E quando o aluno não obedecia, o aluno apanhava. O tempo mudou. O jornalista esportivo, ele muitas vezes se acha o detentor do conhecimento, porque ele é um formador de opinião. Gente que ele nunca vai ver na vida, e gente que nunca vai ter o azar de encontrar com ele, está ouvindo e está tendo essa troca. Só que ele acha que não é troca, porque ele, muitas vezes, é o detentor do conhecimento. Só que, na escola e na comunicação, o mundo mudou. Na escola, o professor fala
E o aluno, hoje em dia, doutor Google, o aluno, hoje em dia, professor, mas não é bem assim, né? Estou vendo aqui um artigo que foi publicado no seu... E o professor vai ter que crescer com o aluno. A tecnologia chegou para não permitir que eu erre sozinho, para não permitir que eu erre tanto, para me auxiliar, para abrir minha cabeça, e especialmente para um comentarista, por que não? Embasar o que eu estou vendo, ou me contrariar e me permitir mudar de opinião. Não somos mais detentores do conhecimento, aprendemos isso a cada dia, e a troca se faz muito importante. Por isso, até agora de verdade, boa tarde a todos. Queria que a gente se apresentasse, falasse um pouco do que a gente tem feito e de como a tecnologia, como o acesso, não, nem tanto a tecnologia, como o acesso mudou o futebol hoje em dia. Boa tarde, gente. Boa tarde. Primeiro que nada, obrigado pelo convite, não só a nossa empresa aqui na Analytics, mas, em geral, agradecer pelo espaço que dá a Conafut para vir apresentar sobre tecnologias novas que estão acontecendo. Isso ajuda muito a inovação contínua do esporte para ter esse tipo de conversação, né? A gente faz Sports Analytics na KIN, e isso pode definir de alguns jeitos. A gente define como analítica avançada dos dados, ou análise científica dos dados. Pode definir como que aqui tem os dados e o seguinte passo, como que o que os americanos chamam de so what, então o que te falam os dados, isso é o que procuramos fazer. Nos últimos anos teve uma evolução muito grande na quantidade e qualidade dos dados que vêm sendo coletados no futebol, mas não teve em paralelo uma mesma evolução na capacidade dos clubes de verdade enxergar todo o potencial desse dado, de tirar inteligência, que é muito diferente que informação. Existe muito dado, muita informação, e sempre falo que isso pode te atrapalhar. Eu prefiro ter um KPI inteligente, que eu entendo, que lidera ações, estratégias, que milhares de informações que não servem de muito. E aí é onde entra a gente, como análises estatísticos. Temos modelos de inteligência artificial, de machine learning, que conseguem avaliar milhões de informações para tirar métricas inteligentes. Já tentamos quantificar conceitos do futebol, e vou explicar um pouco mais na frente o que significa isso, mas, sim, em resumo, é um pouco o que estamos fazendo, já depois posso falar mais, mas a ideia nossa é ser sempre parceiro dos clubes, de ajudá-los a entender como sacar inteligência dessas informações. Porque muitas vezes, já sabe, alguns problemas que existem no futebol, por exemplo, a subjetividade, que tá bom, sempre vai ter o seu espaço a subjetividade e a opinião, mas a gente tenta ser um pouco mais objetivos. Por exemplo, há 3 semanas nos sentamos com um clube fora do Brasil, e a gente gosta sempre de entender muito bem a metodologia de jogo, o modelo de jogo de cada clube para hacer soluções específicas ao que eles procuram. Eles falaram, por exemplo, e falamos qual é o seu modelo de jogo, metodologia de jogo. Eles falaram, gostamos muito de jogo associado, de fazer construção coletiva, de jogar com toque muito rápido, priorizar muito a posse, um tiki-taka, basicamente. Eu falei, ok, tudo bem. Fomos, analisamos os últimos 100 jogos do clube, todo, e voltamos para eles e falaram, você sabe que o seu clube, por exemplo, tem a terceira distância mais longa de passes em zonas de construção? Ou sabe que em ritmo de passes de circulação o seu time é o terceiro mais devagar da competência? Ou você não está fazendo mais de 3,5 passes por posse na média quando está construindo o jogo? E falou, pode ser. Então, sempre tem esse achismo, a opinião de muitas pessoas, e a gente tenta como que quantificar mais isso. Também tem muito tema de preconceitos, de viés, acho que chamam no futebol, né? Por exemplo, tem o caso conhecido de Jeremy Lin, sabe, o jogador de basquete que era asiático, teve um ano fenômeno. O que fizeram os times do próximo ano? Fizeram a procurar jogadores asiáticos no mercado e nas universidades, e foi como que esse não é o fator que está explicando porque ele é bom. Então tem sempre esse preconceito. Uma vez também vou contar uma anedota mais de um time que não vou falar tampouco, porque a ideia não é falar mal de ninguém, mas eu vi, é verdade, fizeram uma contratação e o último argumento do executivo de futebol, não foi no Brasil, foi que ele gostava muito como comemorava os gols do jogador. E a causa disso fez uma contratação multimilionária
por um jogador, e a última argumentação foi que gostava como comemorava, porque mostrava muita confiança nele, e eu falei, ok, tudo bem, mas você tem um tipo de evidência que como ele comemora tem um indicativo de como ele vai ter desempenho no seu clube? Não, mas eu gostei como comemora. Então, imagina isso. Então, o humano também tem muita memória seletiva, sabe? Um algoritmo de machine learning consegue avaliar milhões de dados, mas o humano tem muita memória seletiva. O caso típico, que tem um craque que faz uma coisa incrível num jogo, né? Faz uma jogadinha técnica, deixa 3 no chão e finaliza, muito legal. E diz, esse tem que contratar, adorei isso. E depois você pergunta, tá bom, mas você sabe que também perdeu 20 bolas no terço final. Também sabe, por exemplo, que nas transições defensivas o cara não fez nada, não pegou um só roubo. Ah, não, isso não lembro, isso não gosto de lembrar, não? Então, esses são alguns dos exemplos. E também, obviamente, não é que é perfeita a tecnologia, já vamos a falar também, imagino, mais disso, mas é importante, mas é uma peça de muitas outras coisas. Tem que ser complementada com muitas outras ferramentas, tem que o seu potencial só é atingido pelos usuários dessa ferramenta. Por exemplo, no Grêmio trabalhamos com o Seconi, que era um analista que sabia utilizar muito bem, o Roger Machado, um treinador que gostava muito, o Antônio Dutra, um vice-presidente que nos introduz lá, e eles sabiam como utilizar essa informação, e só assim que ele atinge um potencial. Mas só vou deixar aí por agora. Esse é um ponto importante, Mário, que o Andres colocou. Uma honra estar aqui com ele, porque a gente utilizou bastante os dados, porque ele falou antes sobre o excesso de informação e como a tecnologia, ao invés de ajudar, pode atrapalhar se a pessoa, que é o mais importante do processo, né, não consegue extrair dali uma informação relevante. E talvez tenha me ajudado, eu não sou da educação física, eu sou jornalista, e no jornalismo a nossa formação trabalha muito questões como a interpretação, a contextualização e a busca por respostas, né? Como já se falou em mais de um painel aqui hoje, o porquê e o para quê. Então, quando a gente entrava em contato com os KPIs do Andres, que é o Key Performance Indicator, né? Só jogou o KPI e não explicou para o pessoal, que é o indicador-chave de performance, aquilo não pode ser um número frio na nossa frente e a gente chega no jogador e no treinador e começa a tirar porque ele é uma representação, né? Exatamente. Então, embora todo o trabalho dos indicadores já extraia um contexto, é o humano que vai conseguir cruzar com a observação do jogo e vai trazer um porquê daquele dado, o porquê que a velocidade de circulação daquele time era mais lenta, porque só dava 3,5 passes num período de posse, e se o treinador e o dirigente queria mesmo trabalhar com posse, que maneiras seriam melhores para colocar aquilo em prática. Um facilitador. Exatamente. Denis. Até falando sobre o acesso à informação, essa é a API muito conhecida pela parte de gestão empresarial. Nós temos também soluções voltadas para a parte de marketing, também para toda a gestão do futebol, inclusive uma solução que foi desenvolvida junto com a seleção da Alemanha. E o que é interessante, até comentar o painel anterior falando sobre o pessoal do Sub-15, o pessoal mais novo, eu estava conversando com um clube na Alemanha, esse tempo falaram, olha, os jogadores às vezes recebem informação, faz todo o estudo do adversário e eles não estavam nem aí para a informação. O pessoal mais novo não estava nem aí. E aí a gente começou a utilizar, né, uma solução nossa, que o jogador começa a ver com o iPad, uma coisa mais interativa, mais fácil. O jogador começou, até porque são os milênios, né, os jogadores começaram a avaliar mais aquela informação. Então, toda a equipe técnica entregava uma informação em papel, não dava resultado. Quando começaram a dar um acesso diferente à informação, de uma maneira diferente, então empacotaram de um jeito diferente, o jogador falou, agora eu começo a ver, a gente até criou uma brincadeirinha no aplicativo, que o jogador brincava, então ficava mais dinâmico, então ele acompanhava os vídeos de uma maneira diferente. Tá? Então a gente tem essa informação, só que também tem um modelo de como você comunicar, como você fazer essa comunicação para os jogadores e para distintos players do mercado. Você vai mostrar uma informação diferente para um presidente de uma empresa, você vai mostrar uma informação diferente para um jogador que às vezes tem 17, 18 anos, e uma informação diferente para a comissão técnica. Então, como consumir o dado, que maneira apresentar esse dado, também é muito importante. Tá? Isso a tecnologia traz. Você apresentar de maneiras diferentes. Né? Se eu chegar aqui com Excel, talvez quem fez engenharia vai estar muito mais atento. Se eu chegar com PowerPoint, quem fez propaganda de marketing vai estar muito mais atento. E a gente vê também
não só dentro de campo, mas os clubes no Brasil e no mundo, também levando essa parte, até porque hoje a gente tem muito executivo que sai da indústria da privada, do público, e vai para o time de futebol e leva essas melhores práticas. Então, a gente começa a entrar em clubes que têm gestão, tem consultorias de processo, principalmente nessa parte administrativa. Porque a gente pensa muito só dentro de campo e não pensa na parte administrativa que vai dar o dinheiro para conseguir investir dentro de campo. Então, isso é muito interessante. A gente, na comunicação, a gente não sabe qual a nossa era, né? Foi 2.0, a gente não tem a menor ideia de que era a gente está vivendo hoje, porque a gente já pode estar vivendo um passado, né? Na tecnologia do futebol, no uso de dados, as tecnologias hoje, aqui no Brasil, no mundo, elas são, primeiro, bem assimiladas, bem aceitas, e existe uma ânsia por mais inovação. Em que momento a gente está em tecnologia no futebol? Eu acho que não é homogêneo, né? Depende da capacidade de investimento, e como já foi dito aqui também, existem muitos clubes que, embora contem com executivos, a presença do dirigente político, o torcedor, ainda é muito forte. Então, a gente é altamente suscetível a grandes rompantes de mudança por alguma opinião pessoal. Mas o que eu vejo no contato com os jogadores é que eles estão um pouco mais familiarizados com o uso da tecnologia. Eu trabalhei... Desde a base, você pode? Exatamente, porque eles usam muito celular. Eu trabalhei no desenvolvimento de um projeto da SAP com o Grêmio, que foi implantado em outros setores e infelizmente, não chegou na análise de desempenho, mas que a gente via essa história do gamification, da apresentação ser mais convidativa, os softwares de edição de vídeo que eu levei lá para o Grêmio da ESPN, que é o video tracking, que as luzinhas seguem, isso atrai mais o jogador que antes via só uma foto, e ele dizia, pô, tu está manipulando a informação, né? Por que tu botou essa foto que eu estou errando e daqui a um segundo eu poderia estar acertando? Então, o atrativo visual traz mais o jogador para dentro, mas eu acho que o mais importante para trazer o jogador para o consumo da informação foi o celular. Lá no Grêmio, uma vez, a gente resolveu com o Roger, na abertura da temporada, fazer vídeos sobre o modelo de jogo. Pegar vídeos da temporada anterior com os padrões de amplitude, de profundidade, que o Roger trabalhava muito bem junto com os números da Kim, e fazer um grande acervo de organização ofensiva, defensiva, transições, bola parada, que os jogadores iam já, do primeiro dia da pré-temporada em diante, trabalhar. Compramos 30 e poucos pendrive, botamos os vídeos todos ali, quando a gente foi entregar o pendrive para o jogador, o Edinho, volante, que jogou no Inter, ele me, o que eu faço com isso daqui? Deu, olha, eu acho que tu bota no teu computador dele. Eu não tenho computador. Deu, e como é que tu vive? Daí ele tirou o celular do bolso. Aqui faz tudo. Aí nós, plim, WhatsApp. E aí a gente aboliu completamente qualquer coisa que não dissesse respeito ao celular do jogador. Não é nem iPad, é o celular. Então, todo o fluxo de informação da análise de desempenho passou a ser um canal direto com os números de celular deles. Criamos um grupo de trabalho e, a partir dali, os dados da Key Analytics, os vídeos, as informações que o treinador queria, eram sempre diretamente para o celular. Em quanto também respondendo eu acho, ou seja, se você compara a tecnologia no Brasil versus o resto de países no continente, e especialmente em Sudamérica, estão muito na frente. Eu sei que aqui a autocrítica é bastante forte, de que ainda falta e muito. Se se comparam com outros países, estão muito na frente, ainda acho que podem estar mais. Mas não está tan atrás em alguns clubes específicos. Em alguns clubes sí tem uma filosofia, bastantes, tem uma filosofia de inovação, de procurar novas coisas. E algo muito interessante que você sempre vê, tem jeitos e jeitos de criticar, verdade? Você ainda, especialmente a gente vai com números, com estatísticas, tem muita comissão que diretamente não quero isso, não quero nem ver e não gosto. E isso é um jeito de criticar, né? De falar isso não serve, joga no lixo. E tem outros que criticam, mas no sentido de saber, ok, entendo como funciona, ¿por qué no muda isso aqui? ¿Por qué no ve isso assim? ¿Por qué no contextualiza? ¿Por qué no ve? E sempre evoluindo. Porque ainda falta muito para melhorar, né? Muito para evolucionar nessa questão de análise de dados, de informação,
Mas, sem dúvida, tem muita abertura em algumas pessoas, especialmente em novas gerações que vão surgindo no futebol. Aqui no Brasil tem abertura para mudança. Você, quando se destacou, Denis, eu vou te perguntar sobre isso. Você, quando destacou que muitas vezes o fator clube, né, aquele coronel que está lá no clube há muitos anos, que precisa convencer o conselho, que precisa estar bem com a direção, ele meio que faz cara feia para o que é novo, né? Você tem algo que você queira colocar para a gente em relação a esse sentido? Assim, por mais que a gente tenha, como disse o Andrés, um caminho de tecnologia muito bem percorrido, a gente ainda tem aquele zagueirão lá que não permite, porque ele, afinal de contas, ele não quer ir pela tecnologia, ele quer ir pelo calor da emoção, que é o que vai mantê-lo no cargo, muitas vezes. Sim, também tem a parte do preconceito, né? A SAP tem um preconceito, o mercado tem um preconceito em relação à SAP. Como as maiores empresas do mundo atuam com a SAP, a gente viu aquele estigma de ser muito caro. Então, às vezes, você vai abordar, e principalmente em tecnologia, quem não conhece já acha que é caro, não dá para implementar, vai demorar. E a tecnologia hoje, cada vez mais, está muito mais acessível, está muito mais barato, e está muito mais fácil de você implementar. E se você demorar muito tempo numa implementação, já está... Fica rapidamente defasado, né? Então, às vezes, você vai conversar, tem essa parte de não querer mudar, né? E tem essa parte também de achar que é caro e que é demorado. Ou seja, não percebe como um investimento. Não percebe como investimento, não, isso aqui vai demorar, isso aqui não... E a gente consegue. Então, às vezes, a gente vai até com um valor antes para quebrar esse estigma de não, olha, a gente consegue comprar. Porque ainda, e o torcedor também afeta nisso, por quê? Mas vou fazer investimento desse, aí o time não ganha, e vão falar que o investimento em tecnologia não está ajudando em nada. Então tem que quebrar essa barreira. Então tem dois aspectos. Um do preconceito em relação ao valor de achar que não, isso aqui é muito caro e não é, cada vez mais está mais. Antigamente você tem um celular, custava quanto quando lançou o celular? Você tem uma linha, você vai comprar a linha. Hoje em dia, cada um aqui tem 1 ou 2 celulares até. E também da parte de mudança que você comentou, mudar é difícil. Então, eu faço na planilha, eu quero continuar na planilha. Isso não é só clube de futebol, isso é empresa privada também, empresas de tecnologia. Eu brinco com a minha equipe, a gente vai trocar uma máquina, não, mas eu não quero trocar a máquina, eu estou a gente trabalha com tecnologia, vocês não têm, e aí entra a gestão de mudança. Né? Então, muitas empresas contratam a gestão de mudança, que é fazer a pessoa sair da zona de conforto. Independente, meu filho tem 15 anos, se for trocar o celular dele também, no começo ele fica meio assim, mas ele vai muito mais rápido do que eu, por exemplo. E eu acho que no futebol impacta muito aqui, eu não conheço realidades de outros países, mas a ausência de uma cultura institucional do consumo de informação através da tecnologia. Posso estar enganado e cometer alguma injustiça, mas que eu saiba, só o Atlético Paranaense conseguiu implementar isso no Brasil, de os jogadores culturalmente trabalharem o consumo da tecnologia. Quando vão para a concentração, cada um recebe o iPad do clube com as informações direcionadas e podem estudar. Então, tu chega num clube de futebol que, muitas vezes, o consumo da informação é iniciativa de um treinador lá do Sub-15, mas o do 17 não usa, o do 20 gosta, mas o auxiliar é contra. Exatamente. Então, como eu disse, não é homogêneo. Tu chega, eu convivi com jogadores que, lá vem o guri do vídeo, vai me ensinar como é que joga futebol, e tinha o cara que tinha vergonha e entrava na tua sala escondido, fechava a porta. Pô, você, quando me consegue um vídeo da minha última atuação, aí, mas fala abaixo, não deixa ninguém saber que eu quero estudar o meu jogo, ou, pô, me manda o vídeo do adversário. E aos poucos a cultura foi se estabelecendo, mas não é institucional. Daqui a pouco pode mudar a direção, aí mudou o treinador já não quer mais e se quebra. E eu não vejo os clubes atuarem no sentido de isso vai ser uma metodologia de trabalho, independente de eu, dirigente, sair, do treinador A, B ou C sair, ou dos jogadores, eles vão receber informação dessa forma. Não esse processo, no início, ele precisa ser drástico. Ele precisa ser colocado no papel, acredito, e se tornar uma norma. E é assim que funciona aqui. Então, o treinador é contratado, tu vai ganhar 700 mil, tu é o Deus, tu vai fazer isso, aquilo. Mas a informação vai circular assim no clube. O jogador chega, olha, antes do jogo tu vai receber os vídeos, tu vai analisar os dados e dane-se se tu não gosta. Enfim, para forçar que essa cultura se estabeleça daqui 1, 2, 3 anos, e incluindo a base, os gurizinhos da base vão subindo já familiarizados e os profissionais já
estão mais... Aí a formação de uma nova geração. Exatamente. Né? Eu acho que precisa institucionalizar esse processo. Você vê que interessante, a solução que eu comentei do iPad, né, foi desenvolvida junto com a seleção da Alemanha, né, tem também para o celular, a gente tem um grupo, ao invés de mandar para o WhatsApp, tem um aplicativo somente para comunicação. É um WhatsApp interno. É um WhatsApp interno. E o Ozil, no livro que ele escreveu, ele colocou que foi fundamental para o título, eles, quando chegavam na concentração, avaliavam todo o adversário, que a solução chama Challenger Insights, os vídeos e todos os dados. Então, o jogador, o alemão já tem essa cultura. Então, eles chegavam lá e ele escreveu no livro dele. Isso aí foi fundamental. E é aí que eu vi que a gente estava com outro mindset para ser campeão. Por quê? Porque a comissão técnica preparava a informação, os jogadores sentavam, avaliavam a informação e depois entre si trocavam a informação. Tá? Então, assim, ele escreveu isso, escreveu um livro e falou, olha, isso foi fundamental. Aí é um outro mindset do boleirão, né? Que decide, boleiro, não, imagina, vou ver. Então já começa a mudar o mindset dessas novas gerações em consumo. Meu pai jogou futebol nos anos 60, 70, ele era mais estilo boleirão, de não quero ver nada, tal, e a gente vai do jeito que vai. Só que isso muda. Né? E nos Estados Unidos é muito assim, a gente também tem soluções nos Estados Unidos para beisebol, BH, então você avalia tudo. Se a gente for pegar os esportes americanos, o futebol americano, quando sai a equipe de defesa, cada um recebe um iPad e já analisa os lances do jogo. E no futebol a gente não vê isso acontecer e, infelizmente, durante o jogo nem pode, né? Até acredito que seja uma coisa de se observar com muita atenção, que a Copa do Mundo vai permitir a comunicação, né? Dos auxiliares de cabine, como são chamados os analistas em alguns lugares, e os auxiliares de campo. Porque imagina com uma solução da SAP nas arenas de Copa do Mundo do Brasil, com os números do Andres, o analista lá na cabine, e uma tela interativa no banco de reservas, e os dados e os vídeos chegando, e o auxiliar já podendo informar para o treinador e para os jogadores. Só que no Brasil isso é proibido, porque eles acham que isso vai influenciar o condicionamento da arbitragem, que ao invés de se trabalhar o dado do jogo, nós vamos ficar passando o vídeo do pênalti que o juiz não deu, enfim. E com as arenas de hoje, com tecnologia, internet, soluções de tecnologia, mais acesso à informação, mais volume de dados, seria sensacional. Eu torço muito que na Copa seja um case de sucesso isso, e que comece a convencer confederações de futebol a permitir o intercâmbio de informação durante o jogo da cabine com o campo. A gente trabalha corretamente o uso das estatísticas? É claro que isso é pessoal, né? Tem gente que trabalha bem, tem gente que trabalha mal. Mas, de forma geral, de um bom tempo para cá, a estatística, o mapeamento, a informação, ela é muito mais frequente. O trabalho, ele encontra barreiras. Mas, quando a gente, muitas vezes, fala da estatística, fala do mapeamento, a gente não explica o que ela proporcionou. A tradução da informação para a prática, ela precisa ser melhor divulgada, né? Como fazer isso? Sim, primeiro, não acho que está sendo bem trabalhada. Por exemplo, mesmo 99% dos clubes não têm jeito assim de avançar, de analisar como deve os dados e analisar incorretamente dados pode te dar, ser algo ruim, pode te dar a conclusão equivocada. E tem uma história aí na analítica, como começa no futebol. É um cara, das primeiras histórias, um cara nos 80s, na Inglaterra, que marcava todos os gols, que ia marcando todos os gols e foi vendo e descobriu que a maioria dos gols saíam de jogadas de poucos passes. Acho que dividiu entre 3 ou mais, ou 4 mais e menos. E achou que descobriu que a maioria dos gols vinham de poucos passes. A conclusão do cara foi, então as jogadas de poucos passes são as melhores. Mas qual é o grande problema? Que a maioria das jogadas são de poucos passes no futebol, quando você veia proporcionalmente, a outro tipo de jogada era muito mais eficiente. E isso é um exemplo simples, mas essa mesma análise eu vi ser feita em 3 clubes na Latinoamérica nos últimos 6 meses, e tira as conclusões equivocadas. É um caso muito simples, mas não ter a capacidade de saber como de verdade interpretar bem a estatística pode ser muito mal, não está sendo bem feito. O que passa na maioria dos times, especialmente fora do Brasil, mas no continente, compram os coletes GPS, têm os dados e acham que pronto, só vêm dados e nem sabem de verdade o que estão fazendo com isso.
Então, não, falta muito nisso ainda, está evoluindo. E como pode ser, a questão é que tem que ter uma capacidade estatística mais muito ligada com o pessoal do futebol. Eu não sou dos estatísticos que falam, só um número e tem que ver isso e pronto, e se acabou. Eu sento muito, por exemplo, com a comissão técnica, com os analistas de desempenho, com o executivo, entender o que ele está procurando, o que precisa e construir algo específico para ele, que ele também seja parte da construção de um KPI, de como é monitoreado, como é avaliado, e com isso ele já entende, então eu sei como foi construído, sei como botar em prática, e essas pessoas são as que trazem ações aos números. E sem eles não funciona nada. Eles são os que conseguem, estou monitoreando isso, sei que tenho que trabalhar. Estou monitorando isso, sei que tenho que trabalhar, mas ainda falta muito. Talvez até porque muitos clubes não saibam o que querem, né? Não sabem, na verdade. Eles querem os 3 pontos no final de semana. Sim, isso para começar. E depois não existe, o nível da conversação é muito baixo, não sei como explicar, mas tem muito relatório de dados que eu acho que não falam nada. Tem só esses típicos dados crus, informações, muitas vezes não falam nada. Mas quando você senta com comissões, como aconteceu com vocês, que tem toda uma metodologia desenvolvida, de entender, esses são os KPIs que queremos, isso é o que o clube procura, isso é o que estamos precisando. Aí é que de verdade você consegue levar a conversação a um ponto onde, tá bom, já sabemos o que estamos monitoreando, por que estamos monitoreando e o que vamos a fazer com essa informação. Era a questão de interpretar, contextualizar, impactar no treinamento. Isso era muito legal. A gente viu, teve o exemplo do KPI da Kim, que era da velocidade de circulação, que o Roger se apaixonou por ela, o Andres trouxe os números e ele conseguiu direcionar o treinamento de uma forma que o Grêmio, na época, se tornou a equipe com a velocidade mais alta de circulação de bola, porque ele pegou os dados, compreendeu, entendeu por que ele estava sendo medido, qual era a repercussão que teria no jogo e de que forma trabalhá-lo. Então, o número fez um sentido. E por que zonas do campo, quais jogadores, Exatamente. Em que momento do jogo, muita coisa. E vira um esse círculo. Esse contexto é importantíssimo. E é um ciclo. Mede e depois trabalha e vê, serviu, funcionou, não, então faz outra coisa, serviu, funcionou e todo. Se você não está medindo bem algo, é impossível melhorar. O primeiro conceito para melhorar é começar a medir bem. E você também, isso é muito importante, que o Cecconi falou, a gente quando apresenta KPIs, esse tipo de coisas, sempre é com alguma base. Falamos, olha, parece que os últimos 5 campeões da Libertadores, os últimos times que deram bem no Brasileirão, têm essas características, têm esse jeito de jogar, e você não está fazendo. Todo muito correlacionado com desempenho. Então, apresentamos coisas que já dão um sentido para o treinador. E também na prospecção de jogadores, né? Como se falou aqui em 2 painéis anteriores, esses indicadores de performance, o treinador sabendo o que quer, o dirigente sabendo o que quer, é muito mais fácil de filtrar o jogador que se adapta mais facilmente àquele modelo de jogo. Eu quero um extremo que tenha a vitória pessoal no último terço, no quadrante lateral direito, bem específico. Eu quero aquele tipo de jogador. Então, tu vai rodar os dados de uma maneira que se liste os jogadores que são mais, que têm mais essa característica. Eu quero um volante com a velocidade de circulação maior, ou do contrário, eu quero o cara que tenha maior acerto no passe longo, que dê mais profundidade, enfim. Isso é uma maneira que minimiza erros na prospecção de jogadores também. Um ponto importante que tem também na parte de tecnologia, né? A solução que desenvolveu com a seleção da Alemanha, né, às vezes você pula direto para a tecnologia, mas antes tem que ter um trabalho fora da tecnologia. Tá? Então foi feito um trabalho que a gente chama de design thinking, para pensar o que fazer para depois você fazer. Porque às vezes você vai na tecnologia pela tecnologia e não vai resolver. Então, às vezes a gente visita algumas empresas, o pessoal fala, minha parte contábil, a parte fiscal está uma bagunça aqui, eu vou colocar a solução, vou resolver. Não é assim que funciona. Se está uma bagunça, você colocar a tecnologia, você só vai deixar a bagunça com tecnologia. Você tem que primeiro trabalhar o processo, para depois você colocar esse processo numa ferramenta na tecnologia. O que acontece muito com o BI. Né? Então, às vezes vou fazer algumas análises aqui, tem muita análise, às vezes o dado não está legal, às vezes a pessoa não sabe consumir o dado. Às vezes eu vou fazer exame e minha esposa fala, você não vai ver o que deu no exame, eu não sou médico. Então, eu não sei consumir esse dado que está me mostrando.
Então é muito importante ter profissionais que saibam consumir o dado da maneira correta. Então a tecnologia tem um passo antes, que é você ter um processo bem desenhado e o profissional capacitado para consumir essa tecnologia. Senão a tecnologia por si só não resolve. Aí entra naquilo que eu falei sobre esse processo ser institucional, de se criar uma maneira de incluir o fluxo de informação através de tecnologia como um processo do clube. E aí a gente vai estar com o processo estabelecido e agora sim podemos contratar a tecnologia, porque a gente já sabe como que ela vai funcionar aqui dentro. Às vezes a gente faz antivenda, né? Então você chega numa empresa, você chega no clube, fala, eu queria comprar isso e isso, para resolver que problema? Fala, você está 2 passos atrás. Está chovendo pergunta aqui no WhatsApp, gente. Bom, o Antônio Lopes, que é aluno de mestrado no Real Madrid, choveu tanta pergunta que ele falou, obrigado, já responderam. Então, vamos para outro. Vamos ver aqui esse aqui não deixou o nome. Vamos ler de cara. Num universo onde até a falta de calendário é um problema, o que acaba dificultando fazer um planejamento de médio e longo prazo e prever principalmente os orçamentos dos clubes? Quais seriam, na opinião de vocês, as saídas, ou qual seria uma saída plausível para convencer aquele estereótipo do dirigente estatutário a investir em tecnologia e quais seriam soluções criativas nessa situação? Isso é caso a caso. A gente passou por isso lá no Grêmio, e o Andres até citou, a gente teve a sorte de um dirigente, entre tantos amadores, ser político, mas, ao mesmo tempo, ter uma grande predileção pelo consumo de informação e de tecnologia. Então, ele foi o Don Quixote que lutou pela implantação da SAP, pela implantação dos números da Key Analytics. O Grêmio, como o Cícero colocou aqui antes, foi o primeiro clube do Brasil a criar um departamento de análise de desempenho com o Mano Menezes e o Rafael Vieira, que trabalham juntos até hoje, lá 2006, 2007. Chegou um momento que ali, 5, 6 anos depois, quando eu entrei, em 2012, o Grêmio ainda era um dos poucos times que tinha, mas os que começaram a abrir estavam com uma tecnologia muito mais avançada, porque com 5 anos de trabalho nós éramos pioneiros, mas estávamos totalmente defasados. O que tu precisa fazer? Convencer os dirigentes a renovar a frota. O cara vai dizer, não, mas vocês já estão aí, já tem tudo aí. Não, mas tudo que a gente tem já não é mais nada. A gente precisa comprar novos computadores, novos softwares, e ir atrás de novas empresas de fornecimento de dados. Então, é um trabalho de convencimento, é chamar o cara para dentro da sala e mostrar o potencial do departamento e como isso pode impactar no modelo de jogo. Não vejo outra forma. Isso não acontece somente nos clubes, tá? Não é você vê iniciativa privada tem isso. Às vezes você vai fazer um investimento em tecnologia numa empresa familiar, o pai, que é o dono, não quer, o filho quer, ou o contrário. Já tem casos que eu vi do dono querer e o filho que é mais novo não querer o investimento. Então, o clube é um espelho da iniciativa privada e da cultura que ele está inserido. Então, se você tem clubes em países que acontece isso, com mais frequência que outros, o clube vai estar mais suscetível a ter pessoas em cargos que não querem investir em tecnologia. Tá? Então, não é só uma experiência que você vai viver em clube. Você vive em empresas também essa experiência de chegar uma hora de trocar um computador, o presidente não querer, ou a área querer, enfim. Multinacionais é mais fácil, porque multinacional já vem de cima, são executivos, é o conceito, já coloca ali. Tá? Então, empresas que são de dono, às vezes você encontra essa barreira, que são empresas familiares. Também eu acho que é muito importante esse conceito típico, né, do quick win, de demonstrar para os mais céticos também alguma coisa pequena que consiga, que com isso consiga enxergar que de verdade tem potencial, que depois de usar, se a ferramenta é boa, se usa um pouco, vai gostar depois. E também o futebol como toda indústria, todos estão vendo o que está fazendo o cara do lado, né? Então já está acontecendo mudança, pouco a pouco, já não é só o presente, já não é o futuro, isso é o presente, e acho que cada vez vai ser mais fácil o convencimento esse. O Alexandre Vitor pergunta aqui, a gente já falou, na verdade, né, se a gente imagina um software que, com base em análise dos jogos, possa mudar, alterar um método de jogo, treinamento, até estratégias,
para encarar determinado adversário. Isso é Estamos entre dois aqui. frequente, né? Inclusive o nosso, a gente dá toda uma estatística de treinamento, né? Porque às vezes tem muitos jogadores machucados. O que aconteceu? Qual que é a carga de treinamento? Então você consegue extrair qual foi a carga de treinamento que aquele jogador foi exposto na última semana, nos últimos dias, para você conseguir fazer essa mudança. Tá? Então isso, com certeza, é possível. Denis, tem uma pergunta para você aqui. Pergunta para o Denis. Há alguma percepção de que os jogadores europeus eventualmente têm maior interesse / facilidade em estudar as informações que os brasileiros? Em caso positivo, a que atribuir isso? Há um suposto nível educacional médio superior dos atletas? Há uma questão cultural? Eu acho que é uma questão cultural, tá? Mais do que o nível superior. Vários jogadores no Brasil têm um bom nível, tá? Estudaram, só que o conceito de consumir informação no futebol, ele ainda está atrás de outras modalidades. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, por que consome mais informação? Porque no beisebol você consome mais informação. Tá, o futebol a gente tem aquela de, não, vamos jogar e depois a gente vê o que acontece. No beisebol, não. Se vai um canhoto rebater, você já sabe que ele é bom com canhoto, não é bom, se a bola tem que ser rápida. Então, acho que assim, o futebol tem uma cultura de futebol diferente. Tá? Já o futebol em si, de outras modalidades. Por exemplo, o rugby. Né? O rugby não tem encenação. O rugby machuca menos gente do que futebol. Por incrível que pareça. Um jogador cai, sai rolando. O que é isso? Isso é cultural. Tá? Lógico que na Europa tem um consumo de informação maior, porque até o nível cultural tende a ser maior. Por quê? Porque o ambiente que o jogador está inserido é um ambiente diferente do que o ambiente brasileiro, do que se for na África ou em outro país. Tá? Mas eu acho que o próprio futebol consumia, agora não mais, menos estatística do que outros esportes. De novo, a gente cai nessa minha proposta de se criar um processo institucionalizado de fluxo de informação desde a base. Tu citou o Design Thinking, tem um conceito, esqueci o autor, que é o modelo de gestão. Ele precisa ser conhecido por todos os colaboradores. E isso é extrapolável para o futebol, porque no futebol existe um modelo de jogo. Então, o modelo de jogo precisa ser conhecido por todos aqueles que fazem parte do modelo. Tem treinadores que tratam as ideias de jogo deles como algo secreto. Não, mas os caras da análise estão passando informação para os jogadores, mas e vem cá. E não era para a gente estar fazendo isso, né? Então, se isso está institucionalizado, a gente rapidamente vai ver o pessoal da base subindo extremamente familiarizado. E como tem essas tecnologias de visual bonitinho, luzinha, cor, parece o FIFA, atrai bastante. Então, daqui a pouco, eles com 15 anos entram em contato com isso, com 18, eles já sentem falta quando não têm o acesso. Então, eu acho que a gente está bem perto de criar um processo que vai ser irreversível. E também acho, não é só questão, algo que também falha as instituições e também as pessoas, os que provemos os serviços. Às vezes só botamos tecnologia e serviço no usuário e não é como que não estão pensando se eles gostam ou não. Algo que é muito importante e que algumas comissões eu ouvi fazer muito bem é que sabem como comunicar para os jogadores que não é uma ameaça essa informação, que bem usada pode ser o seu melhor amigo também, porque o jogador o que quer é fazer mais gols, por exemplo, um atacante. Então, uma experiência que tivemos recente, que um treinador queria muito que os jogadores ofensivos estejam mais atacando mais defensivamente o rival, com mais roubos na frente, todo esse tipo de coisas. Mas é difícil mudar esse comportamento. Mas o que fizemos? Pegamos os números de um atacante dos últimos 100 jogos do cara, fomos e mostramos, quando você está roubando mais de X número de bolas nesta situação de jogo, nestas zonas do campo, sua capacidade de fazer gols incrementa em 40%. Pronto, o cara falou, já, tá bom, então vou começar, se convence e começa a fazer. E vê uma coisa que funciona e o resto já ele vai vir a pedir. Aí virou amigo. Eu interessei da parte de comissão de você comunicar toda a estratégia. Na nossa solução, o que a Alemanha pediu? Ele falou, olha, eu quero ter o template, que é um template, um padrão, tá, de treinamento, que eu vou desde a categoria de base até o profissional. Para você criar o quê? O mesmo conceito de baixo até em cima. Que é o Barcelona. Você quer jogar tic-tac, não dá para dar lançamento longo na categoria de baixo e depois chegar para o cara e falar, faz o tic-tac. Então, criaram-se templates do quê? Independente de trocar o treinador ou acontecer qualquer coisa,
esse vai ser o método que vai ser utilizado. Nesse dia treinar isso, nesse aqui. Se não chega um treinador novo, agora a gente vai fazer diferente. Chega o treinador, vai fazer diferente. Então, tem os templates que, quando abre o treinador, ele já sabe, ele pode discutir, mas ele já sabe que o clube segue assim, porque desde baixo a gente vai criar jogadores para conseguirem estar na categoria de cima. Tá? Então, isso é muito importante, porque aí você comunica, olha, pessoal, a gente joga assim, a gente treina assim. Aí está comunicando para todos os níveis, isso é muito importante. Eu recebi 3 perguntas aqui do Rodrigo Duarte, algumas a gente já respondeu, mas a última, ela é espetacular. As ferramentas são acessíveis aos pequenos clubes? Olha, eu já fiz análise de desempenho com uma prancheta de madeira, folha de papel ofício e uma caneta Bic. Então, o importante é o conteúdo, mas é preciso prospectar as tecnologias que vão potencializar não só o tratamento do dado, como a disseminação do dado entre aqueles que precisam consumi-lo. Então, de uma forma ou de outra, tu precisa encontrar maneiras de convencer os dirigentes da relevância daquele investimento. Falar que é investimento, né? Exatamente. Não pode virar a TV a cabo, que quando aperta a família brasileira, cancela a net. Não pode ser o dispensável do clube de futebol. A análise de desempenho acabou um pouco nosso dinheiro, corta ali. Não, é relevante. Uma anedota também. A gente tem um time, manejamos um time que começou na 5ª categoria do futebol equatoriano, quase amador. Hoje está na 3ª e também quase amador ainda. Esse time está completamente implementado com Analytics, estamos filmando tudo, estamos vendo todos os KPIs, tudo, porque é prioridade do clube. Eu vejo muitas vezes clubes que podem gastar, por exemplo, $100,000 ao mês no salário de um jogador em Equador, mas fala que não tem dinheiro para uma solução de análise de desempenho. E não é falta de investimento, é cambio de prioridades, mais que nada. E até eu queria falar, porque quando fala de SAP, a gente fala, não, mas aí fica fácil, o Bayern de Munique utiliza, a solução que a gente está trazendo agora, o Manchester City utiliza. A Ramos Sistemas, que é um patrocinador, que está aqui com a gente, eles têm, o Palmeiras é cliente, usando SAP, e o Botafogo de Ribeirão Preto também. Então, é sim acessível, basta você priorizar. Às vezes, o investimento é um mensal seria um salário de um funcionário, por exemplo, que você optou em colocar... Ou de um jogador ruim. Ou de um jogador ruim, sim, não é nem de jogador bom. Né? Jogador ruim, exatamente. E você vai ajudar o quê? O jogador bom com esse investimento. Então, às vezes eu falo, o pessoal fala, mas não é caro? X mil. Você fala, qual que é o tamanho da sua folha de pagamento? Então, aquela coisa de eu vou maximizar essa folha de pagamento com essa informação, ou eu vou comprar um cara de 5 mil, 10 mil por mês, 15 mil que por mês? vai só, às vezes, onerar a sua folha. Exatamente. Então, assim, é possível. Nós temos times de 2ª divisão fora, utilizando, de 3ª fora, utilizando, vai falar mais fora. E aqui no Brasil, sim, times pequenos conseguem comprar. Está tremendo aqui. E agora está com a luzinha de vai explodir, porque a pergunta é quente. Nicolas Joloidovski. Secone. Até que ponto vai a ética da tecnologia no futebol, principalmente envolvendo o adversário, usando como exemplo o uso do drone no Grêmio no ano passado? Eu posso responder isso com bastante segurança. Eu pego uma frase do Jardine aqui no início. Não ganho a qualquer custo. Eu não ganho a qualquer custo. Mas as pessoas que utilizaram essa tecnologia e da qual eu fui tão resistente a ela que tive que pedir demissão, o mundo é dos espertos. Isso foi dito. Então, tem gente que acredita que se deve ganhar a qualquer custo. E tem gente que acredita que não. Eu não utilizaria tecnologia dessa forma. Mas, com a taça no armário, o errado é o burro, né? A pergunta foi ótima, a resposta é para aplaudir. Já conversamos sobre isso. O Alexandre, do Diário Lance, pergunta, ele fala aqui, sou fã de estatísticas, de novas tecnologias e de todo esse universo, mas algumas vezes sou um pouco soberbo, ótimo, bom, possuir esse conhecimento mais específico e, por vezes, tratar uma ferramenta tão
ciência exata, como se tivesse que ser uma norma, principalmente em um suporte tão subjetivo e imprevisível. Como tornar esses elementos algo mais inclusivo e mais de humanas? Primeiro, sim, eu acho que não... E é um problema também da muitas pessoas que trabalham com estatística, que falam da mensagem de... ou pretendem que a última resposta é perfeito, é super técnico, só tem que seguir. E não, eu não acho isso. Tem muito furo ainda que precisa melhorar na estatística. E o conhecimento está rodando aí, né? E também está muito longe. Se no beisebol, que é um esporte tão estático, muito diferente, ainda falta melhorar, imagina no futebol. Então, primeiro isso, que mesmo com os melhores KPIs e tudo, é só uma peça. Isso tem que ser contextualizado com muitas outras coisas e continuamente melhorado, continuamente recebendo feedback dos treinadores, dos analistas. Olha, não, essa métrica não está funcionando assim por alguma razão. E depois, como falei, tem que ser uma coisa em todo um processo. Não pode ser nunca o que está ditando o caminho. E uma coisa que eu defendo, e até puxando a sardinha para minha brasa, embora eu seja vegetariano, porque eu sou jornalista, e o jornalista é um comunicador. E no fluxo de informação, tu precisa entender o teu público-alvo. E quem perguntou é um jornalista, então vai entender bastante o que eu estou falando. Eu tive treinadores que chamam o extremo de falso ponta, outros de beirada, outros de extremo. Para uns o volante é volante, para o outro é médio apoiador, para o outro é cabeça de área. É o quarto zagueiro, é o stopper, sabe? É o lateral, o ala. Então, o analista de desempenho, ele tendo um processo estabelecido, e eu defendo que esse processo seja institucional, independente dos profissionais de direção, comissão, jogadores e análise que passarem pelo clube. Mas a linguagem tem que se adaptar aos atores, que são o treinador e os jogadores. Então, tu vai abordar jogadores e treinador de maneiras diferentes. Tu nunca vai apresentar um relatório igual para o Filipão, para o Renato, para o Roger, para o Anderson, que são os treinadores com os quais eu trabalhei no profissional, fora os da base. Eu nunca vou falar com o Ramiro, o Jeromel e o Luan da mesma maneira, porque cada um tem a sua maneira de consumir o conteúdo e de compreender. Então, o nosso trabalho é rapidamente se adaptar ao nosso público-alvo e conseguir pescar as maneiras com as quais ele melhor interage com aquela informação, senão... E esse é um exercício que o comunicador, que o jornalista tem que fazer diariamente, exatamente, mas que não faz mal para a pessoa, né? Ela tem que sim, pensar o tempo inteiro com quem ela está falando. Né? E é uma informação muito importante, é o conhecimento do modelo de jogo, é o conhecimento do adversário. Tu não pode colocar isso formatado de uma maneira única. Tu precisa se comunicar da maneira como os jogadores sim, melhor vão se adaptar. Antes aqui foi dito que tem jogador que... tu precisa dar uma dura, tem jogador que tu precisa pegar mais leve, a mesma coisa é no fluxo da informação. Tem jogador que se tu bombardear ele com vídeo, ele vai travar, e tem jogador que pede isso. Tem jogador que tu vai falar de uma maneira, enfim, é público-alvo, entender o teu público. Você pega a solução que eu falei do iPad, né? Aí eu estava na Alemanha vendo a apresentação dos especialistas da SAP, a gente foi fazer uma reunião e falou, olha, a gente fez uma mudança para o Borussia Mönchengladbach nessa ferramenta. Eu falei, legal, o que é? Você começa a apertar aqui, na tela, começa a sair as bolas e começa a derrubar os adversários, como se fosse um joguinho. Eu falei, mas o que agrega isso? O engajamento dos jogadores aumentou o dobro. Porque eles pegam, ficam jogando, vê o adversário, então uma coisa simples e banal. Eu falei, mas não, a gente não pode pensar só no tá informação aqui, está desse jeito. Teve que fazer um lúdico. Para quê? Para aumentar o engajamento do jogador que ficava jogando, sei lá, alguma coisa no celular, tal. Agora ele fica jogando ali e aproveita e consome a informação. Aí você sai só do lado tecnológico e entra para essa parte mais de comunicação, de humanas. Né? Perfeito. E, de certa forma, a gente respondeu aqui ao Sérgio Henrique. Como trabalhar com atletas de base com passagem por muitos clubes, a convencê-los a se adaptar às suas ideias de jogo e filosofia do clube. Primeiro, tentar falar, tentar envolver, né, não vou nem falar o jogador, aquela pessoa, tentar envolvê-lo em um clima de que aquilo é importante para ele. Né? Querem responder um pouco mais sobre isso? O Andres tocou numa abordagem importante, que trazer o exemplo do resultado do uso da informação aplicada ao treino e ao jogo. Né? Uma pequena amostragem ali de 1, 2 meses de dados colhidos e tendo um histórico
dele, tu já consegue mostrar como a atenção a determinado comportamento impactou positivamente, né, no modelo. Ó, daquelas perguntas que a gente tem que responder, trabalhamos com as melhores estruturas, tecnologias? É importante destacar. Ninguém sabe, né? Já pode ter uma nova agora, né? Já pode. Mas a gente tem trabalhado num caminho. Dependendo do clube, sim, a capacidade de investimento, a percepção da relevância. Eu fiquei muito triste quando a gente perdeu aqui em Analytics, quando eu estava no Grêmio. Fui voto vencido, mas é aquilo que eu falei, muda o dirigente, ele vê aquilo como não um investimento, mas um custo. Eu acredito que tem muitos clubes no Brasil que têm uma grande capacidade de investimento para ter a tecnologia de ponta e as informações de ponta a serviço da análise da comissão. E acessível, né, para muitos. Pois não, você ia falar? Sim, e tem clubes aqui no Brasil que sempre tem essa, pode ser melhor, né? Eu tive a sorte de trabalhar em 3 clubes aqui no Brasil que, na verdade, são muito exemplares na sua capacidade tecnológica, no Atlético Paranaense, o Palmeiras, o Grêmio. Os 3, na verdade, fazem muito bem essa questão de apoiar a tecnologia, a inovação. Pode fazer mais, sim. Acho que sempre vai ser a resposta, sim. Mas aqui no Brasil tem bastante coisa boa também. E o que é importante também, às vezes eu brinco na empresa, né? Às vezes a gente passa na frente de multinacionais, de grandes empresas. Eu vou falar de empresa para não falar de clube, porque clube ainda tem aquele estigma de que podia ser melhor. Aí você olha e fala, deve ser tudo perfeito ali. Nossa, essa empresa é a 5ª maior do mundo, 10ª maior do mundo. Você entra lá, tem coisa para ser feita. E às vezes tem bastante coisa, tem bastante planilha Excel, tem bastante informação rodando em silos, tem bastante coisa para ser feito. Então, os clubes podem mudar e melhorar? Podem, mas as empresas também. E essas maiores da Exame, da Fortune, também podem mudar. Tanto que a SAP está presente nas maiores empresas, aí o pessoal fala, então não tem mais o que vender? Não, tem muita coisa para vender, porque tem muita coisa para evoluir, inclusive iniciativa privada, empresas que faturam bilhões de dólares, né? E o clube segue o mesmo ritmo. Uma outra pergunta, que a gente já respondeu, né? A tecnologia sozinha resolve tudo? É a resposta. Como inserir plataformas no processo de análise e preparação? A gente falou sobre isso também, mas vamos falar um pouco mais. Como inserir plataformas no processo de análise e preparação? Que plataformas? Bom, acredito... Que plataformas? Não, assim, essa é a pergunta básica para a gente responder. Eu acho que a gente já falou sobre isso, né, várias vezes. Tem que ser que plataformas... A introdução de tecnologia em um clube, eu estou pensando isso, aí né? pensando chegar nisso, iniciar a estatística, iniciar a tecnologia, iniciar mapeamento, É o porquê e o para quê. exato. O clube primeiro tem que saber isso, né? Sim. Por que a gente quer e e para muitas quê. vezes não sente a necessidade, né, senhor? Exatamente. E eu estou me tornando repetitivo, mas o que o Andres falou de rapidamente mostrar o impacto positivo que isso tem no comportamento dos jogadores, que é aquilo que a gente quer. A gente quer condicionar os jogadores a reproduzirem comportamentos que se adaptam de maneira eficaz ao modelo de jogo. A partir do momento que essas plataformas ajudam os jogadores a otimizar os seus desempenhos e a gente vê isso impactar nos resultados individuais e coletivos, automaticamente ela se justifica, né? E aí até o modelo, pensando no modelo aí mais prático de gestão de projetos, é avaliar, né, quantas pessoas você tem no clube. Então, tem um departamento com 10, com uma pessoa, com 2, fazer um cronograma factível de implementação, né, sabendo que essas pessoas fazem outras coisas também, e avaliar o melhor momento. Então, por exemplo, a gente entra na janela da Copa do Mundo, que param os jogos. Esse é um bom momento para você implementar uma solução que demore, por exemplo, 1, 2 semanas para ser implementada. Eu quero implementar uma solução que demora 6 meses. Vou dar o go live quando, né? Vou entrar no ar quando? Talvez começar agora para, no começo do ano que vem, estar no ar. Então, aí é uma gestão de projetos que você tem que fazer, como é feito com qualquer projeto que você vai implementar, como é feito com uma gestão de casa. Eu quero mudar para minha casa que dia? O que eu vou fazer? O que eu vou mudar? Quantas pessoas vão estar aqui? Posso mudar para uma outra casa? Não posso? Quantas pessoas envolvidas? Aí é você conseguir avaliar e fazer essa gestão. A gente abordou uma confederação no começo do ano e falou, olha, nesse período eu não posso,
porque é meu período máximo de trabalho e está todo mundo envolvido nisso. No outro período, tem uma baixa, ok, aí eu posso fazer. Então, é sentar com o clube e fazer. A gente está trazendo uma solução que demora 2 semanas, no máximo, para implementar. A gente vai fazer o lançamento no próximo mês junto com a Apple, no evento na Apple. E o momento é esse, é a parada de Copa do Mundo. Por quê? Porque quando voltar, já está implementado. Se demorasse 1 mês e meio, não, aí vai estar todo mundo envolvido com o jogo, quarta, domingo. Então, é você avaliar esses períodos. Tem uma pergunta aqui que é do Rodrigo Santos e que me interessa muito. Muito do preconceito que existe no público, em geral, em relação aos dados e uso de tecnologia, é porque ela é mal mostrada na imprensa? Vamos falar sobre imprensa? Talvez. Vamos falar. A gente tem, e não é uma crítica, porque ele era um grande cronista, mas a gente tem a cultura rodriguiana no Brasil, de poetizar a cobertura esportiva. Ele tinha problema de visão, então ele não enxergava o jogo. Precisava poetizar. Ele precisava poetizar. E como é de um grande centro, é do Rio de Janeiro, isso influenciou. Eu sei porque lá no Rio Grande do Sul, há muitos anos, não tinham rádios fortes. Então, muita gente do norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, pegava pelas ondas, sei lá, curtas ou longas, sei lá, de rádio, a Nacional, a Globo, e acabavam se familiarizando com essa cobertura romântica do futebol no Brasil. Então, tu e outros jornalistas que tentam trazer mais critério na análise do jogo sofrem, inclusive, preconceito de colegas de profissão, porque não estão familiarizados, assim como jogadores da base, como a gente comentou, jogadores do profissional. Em geral, o brasileiro não se familiarizou ao estudo do jogo. E a imprensa, com certeza, nos ajudaria nisso, tratando o futebol de uma maneira mais apropriada, sem perder o entretenimento, sem falar do Brumar, sem mostrar a chuteira, o corte de cabelo, o carro e as namoradas dos caras, mas não combatendo os colegas que querem falar sobre o jogo. Isso, para mim, já está perfeito. Certamente. A imprensa poderia ser um cliente, né? Eu sou cliente, né? Eu pago para a informação, né? A imprensa é cliente. A gente tem uma solução de pênaltis, que sempre na Globo, ali, quando vai ter o pênalti, aparece onde está acostumado mais a bater o pênalti, aí vai para esse lado. A bolinha está vermelha. Mas aí passa pela qualificação do profissional, assim como analista de desempenho, de tratar aquele dado. Quantas vezes a gente vê nas transmissões da Globo, da Sport TV, sei lá, ali, passes errados, 40 contra 20. Pô, que absurdo, esse time errou 40. Não, mas espera aí, em que universo? Se eu errei 40 no universo de 600 e o outro errou 20 no universo de 30, mudou tudo, né? Então, não há uma cultura de um bom tratamento do dado. Então, às vezes, o mau uso do dado acaba afastando o espectador daquele assunto. Um conceito negativo, né? Eu falei antes sobre isso, né? Muitas vezes, infelizmente, o jornalista ele se acha o professor antigamente, o detentor de todo o conhecimento, né? Infelizmente. Não é, né? Obviamente. O Andres, tem uma pergunta aqui do Felipe Tricati para você. Vi que existe na Key Analytics um método de avaliação de jogadores. Vocês consideram estatísticas de aspectos extracampo? Se não, pensam em incluir? A gente, dependendo do clube, com alguns clubes nos inserimos muito no processo de avaliação dos jogadores, em alguns ajudamos hasta a avaliar aspectos psicológicos, mas em geral o modelo típico que vendemos não tem esse tipo de avaliação de extracampo psicológico, mas sem dúvida é algo que deveríamos considerar, porque também obviamente tem impacto. Como eu falei, o processo de análise de um jogador é números de desempenho, estatística, mas também extracampo, psicológico, como se dá com seus companheiros, muita coisa deve ser inclusa, sim. Algo em relação a isso? Não, o que a gente tem na solução, que a gente tem um questionário que o jogador preenche da sensação dele com aquele treinamento ou com o hotel para pegar aquele extra. Então, a gente nós mandamos questionários, a seleção da Alemanha faz muito isso. O que você achou do hotel de ontem? Teve algum problema? E mesmo quando os jogadores não estão na seleção, parece, você está com algum problema hoje? Como é que foi seu treinamento no seu clube?
para pegar esse extracampo. Como é que você está se sentindo? Você melhorou daquela gripe? Então, para pegar todos esses dados e aí tratar o que foi feito fora. Então, ó, o pessoal não gostou desse hotel, o pessoal não sentiu bem, o cara não está dormindo bem, para pegar um pouco do extracampo. Mas aí é feito através de pesquisas, que é feita no aplicativo, que o jogador tem acesso e manda para a informação para a comissão técnica. O Jânio Bernardino, que é treinador de futebol, olha só a situação. Qual seria o tipo de trabalho e importância do uso da tecnologia para a captação de atletas para times das categorias de base e também profissional? Isso é difícil porque aí a Kim Analytics oferece esse serviço, né? Porque são categorias que não são monitoradas pelas grandes empresas, né? Aqui antes a Stephanie Figuer, né, citou o Instat, o iScout, Opta, não cobrem o Sub-15 paulista, né? Então, não se tem esse tipo de informação. É preciso ou o clube produzir essa informação ou contratar uma empresa, como é o caso da Kim, que pode fazer um serviço personalizado, que aí envia-se as imagens para eles e eles trabalham os indicadores de performance. Mas não tem outra maneira que não fazendo a medição dos indicadores, e aí precisa da imagem, né? Ou o clube produz ou contrata um serviço personalizado. E eu acho que é fundamental fazer cada vez mais, por exemplo, alguns clubes têm indicações de milhares de atletas ao redor do país, de qualquer tipo de pessoa que só achou que gostou de um jogador, então já manda para a fila de análise. Simplesmente impossível que os scouts consigam de verdade avaliar bem. Então, ter um processo, e não, nem vou falar de um filtro, porque não acho que tem que ser um filtro, mas algum tipo de pré-avaliação que ajude a segmentar o tipo de jogador segundo o seu desempenho, segundo as suas imagens, deve ser fundamental para que não estejam passando uns craques, caigam uns craques nos furos, né, desses processos. Estamos muito no fim, né? Estamos pertinho do fim. Mas tem uma pergunta aqui que chegou também que acho que é interessante. Qual a importância e a credibilidade do analista quando consegue enxergar algo que pode ser um diferencial durante a partida ou competição? Até que ponto o analista deve fazer as suas análises e tal? Hoje não consegue interferir com a bola rolando, né? Não, infelizmente não. Embora alguns clubes brasileiros tentem burlar isso, mas não é uma comunicação eficiente. É só a vontade do brasileiro de fazer uma ilegalidade. Mas a informação não chega lá. Mas eu tive uma experiência muito legal, vou relatar rapidamente. A Copa São Paulo, não sei se ainda é, mas a Copa São Paulo permitia a comunicação. E eu trabalhei com a base do Grêmio numa Copa São Paulo, acho que em 2013. E a nossa equipe era bem adepta da tecnologia, o Marcelo Mabili era o treinador, o Lucas Gonçalves, o auxiliar, que hoje é analista de desempenho no Atlético Mineiro, e eu de analista na cabine. Nós sincronizamos nossos iPads com o Wi-Fi gratuito do estádio de Presidente Prudente, e eu fazia fotos, editava manualmente ali no iPad, num programinha gratuito que eu baixei na hora, e enviava lá para o banco. Então, cada parada do jogo, o Lucas e o Mabilha chamavam os jogadores e faziam essa comunicação. Mas não é permitido nos campeonatos profissionais isso. Eu aí nos treinamentos e nos pré e pós-jogo, eu nunca tive medo de falar com o treinador. Ele gostando ou não, se eu ver um comportamento que eu acredito ser importante, é a minha função, eu nunca vi, o cara não pode ter medo de fazer o seu trabalho. Tem que encontrar uma maneira de se fazer entender, sem soar agressivo, sem parecer que tu está querendo mandar nele, porque tem treinadores que não gostam desse tipo de intervenção. Mas eu acho que o analista não pode ter medo de transmitir informação. Ele só tem que encontrar a maneira, mas a informação tem que chegar. Algo em relação a isso? A gente está já bem perto do fim. Queria abrir para uma consideração final, alguma coisa assim de vocês, para o nosso público. Não temos consideração final. Não, agradecimento só, agradecer, sim. Obrigado. Eu quero agradecer, só contar um caso rápido. Em 1987, em 86, eu fui selecionado para jogar, na minha época, era futebol de salão. Duvido. Né? Era futebol de salão, Secone. Hoje em dia é futsal, quer dizer, há muito tempo já é futsal. E se tivesse a análise naquele tempo, ele ia poupar muito do meu treinador, porque fomos para o treino, e aí eu fui
rapidamente falei, não, ala direita, prefiro, tal. Aí joguei 10 minutos na ala direita. E aí ele falou, não, agora vai para a ala esquerda. Eu falei, caramba, que saco. Aí semana que vem ele me coloca de back, de fixo, para marcar. Eu falei, pô, que coisa. E na outra semana ele me coloca de pivô. E eu pensei, daqui a pouco esse cara vai fazer a seleção e é claro que ele vai me cortar. Foi depois entregar a lista dos selecionados lá para seguir no torneio, na ABB de BH, na FESENG, que a gente disputava, e ele fez a lista, né? Ala direita, tal, tal e tal. Ala esquerda, tal, tal e tal. E eu logo pensei, já vou embora, porque back, tal e tal. Pivô, tal e tal. Polivalente, ele. Por quê? Não tenho a menor ideia. Acho que ele foi com a minha cara, só por causa disso. Se tivesse análise de desempenho, se tivesse tecnologia para mapear a minha movimentação, tudo, fatalmente ele ia perceber que ele perdeu tempo. Gente, obrigado. 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 Obrigado.